a instância, né, dessa experiência, né, da vida intrauterina e do nascimento, né, porque o nascimento do bebê ele é compartilhado através, né, desse cuidado materno, cuidado paterno, né, pela sensação, né, que a criança sente, né, da sua impotência e da sua dependência, né, do outro, né, para cuidar da sua sobrevivência. Ou seja, a criança, ele é isso, porque ele precisa do adulto, né, para ensinar, para cuidar, para dar afeto, dizer, aquilo que os adultos vão passar para essa criança, né? Se existe amparo, né? E aí, no desamparo, a insegurança, a falta de segurança emocional surge o quê? Experiência traumática. E é disso, né, que essas necessidades não são atendidas. Isso provoca na criança um estado de nervosismo, né? Ou seja, porque as suas necessidades, tanto fisiológicas, afetivas e de cuidados, não estão sendo atendidas, né? Então, assim, a tendência com o tempo é se intensificar, né? Porque até um ponto de que o organismo, né, esgota todas as possibilidades da sua sobrevivência. Então, por isso que é importante, né, esse cuidado, né, dessa experiência, porque o corpo da criança, né, a emoção da criança, né, a criança sente, né, ela percebe o cuidado que está recebendo, né, e ela fica tranquila, ela fica calma, por quê? Porque as necessidades de segurança e de afeto estão sendo atendidas, né? Por exemplo, crianças com muita ansiedade, criança muito um adulto que a criança que aos poucos ela vai diminuindo essa ansiedade. E essa experiência da criança, né, é um vínculo inesquecível, quase por cima da infância, baseada nas memórias. E muitas dessas memórias guardam os registros recalques. Foram experiências angustiantes que precisaram ser recalcadas para continuar. Por quê? Porque quando a criança faz essa experiência do desamparo, do abandono, em alguns casos, né, é inevitável que a criança, né, entre num processo de desestruturação completa, até de ordem psicótica. Né? Então, o que nos dá a esperança é que isso pode ser revertido, mesmo que a criança tenha vivido toda essa realidade diante de abandono, de humilhação, de abusos, né? E não foi propiciada as condições de segurança ontológica, né? Na adolescência, na juventude, ou mesmo na idade adulta, se encontra alguém que propicie essa experiência, pode, então, acontecer, né, algo assim importante. Ou seja, a própria pessoa, o adulto, ele vai entrar em contato com essa criança e ele vai poder, né, se permitir fazer essa nova experiência, e fazer uma nova reorganização dos seus afetos, das suas emoções, né, a partir, né, a partir dessas experiências significativas da vida dele como bebê. Né? Agora,
tanto no sentido, né, do abandono, tanto no sentido do cuidado, né, esse afeto, né, tem um impacto profundo, né, no desenvolvimento, né, da saúde ou da doença. Né? Por exemplo, quando nós falamos de satisfação da criança, falamos, por exemplo, né, da questão da fome, né, o tema da alimentação, a questão da lembrança, desse cuidado, da lembrança, né, que a criança tem, né, dessa segurança emocional. Isso é um vínculo com os adultos que propiciam essa experiência afetiva. Né? E isso estrutura o psiquismo, né, dentro de uma segurança. Porque a gente vê, agora, veja bem, vê muitos adultos, até em quadros psicóticos, que é muito comum, a gente acha que não, mas é muito comum, é o quadro psicótico, desestruturante, porque quando o bebê, quando a criança, ela não recebe essa confirmação afetiva, dessa segurança ontológica, ela se desestrutura. É a mesma coisa o adulto, quando o adulto sofre uma frustração ou recebe um não, né, ele tende a agir de duas formas. Ou de uma maneira, né, de aceitação, e vai para a depressão, ou de uma maneira agressiva, violenta. Né? Mas é as duas formas de reação emocional, né, que a criança desenvolve e que, né, que por vias indiretas o adulto acaba internalizando esse modelo, né, de lidar com situações de frustração. Né? Então, essas experiências afetivas, né, além de estar nas memórias como recalque ou a repressão, né, desses afetos, né, também o próprio corpo, né, se estrutura numa percepção, né, de uma experiência, né, verdadeira que consolida, né, a confirmação de que ele é amado, é aceito, é cuidado, ou abandonado, rejeitado. E aí se instala o caos, né, psíquico, que nós vamos chamar do psicótico. Né? Por isso que a única maneira realmente de refazer, né, esse vínculo é através da análise. Quando o analista consegue suportar, consegue acolher, né, esse estado, né, de psicose, onde a pessoa se altera, onde ela fantasia, onde ela, né, agride, onde ela expressa a sua raiva, a sua desconformidade, né, onde ela, né, consegue elaborar, né, as suas emoções na fantasia. Por isso que sempre o psicanalista vê que é um psicótico e tende a trazê-lo para a realidade, né, para que ele confronte na realidade, que é a grande dificuldade que ele tem, é de expressar suas emoções. Né? Então, assim, essas lembranças, né, do passado, né, porque não existe estrutura psíquica sem passado, mas o passado ele precisa ser elaborado no presente, né, e o que é elaborado no presente é a projeção do que vai ser no futuro. Né? Então, ou seja, essas experiências afetivas, né, esses vínculos amorosos, são determinantes, né, porque vai constituir, né, uma experiência concreta através do corpo, né, e aí a criança vai manifestar isso, da relação que ele aprendeu a estabelecer entre as suas necessidades e a existência. E aí está, né, modelado, há uma modelação do conflito que se estabelece, né, que algumas crianças conseguem resolver isso e outras não. Né? Então, assim, a gente pode perceber que tem crianças que têm autonomia, né, que elas lidam muito bem com a questão das suas necessidades, né? Por quê? Porque elas têm uma segurança, porque houve um pai, houve uma mãe, ou, sei lá, adultos que conseguiram, né, dar conta das suas necessidades. Então, houve satisfação. A satisfação, ela se cumpriu. Né? Então,
ou seja, agora, experiências traumáticas de abandono, de humilhação, de abuso físico, abuso sexual, né? Da negligência dos próprios pais, né? Então, isso vai estruturar o psiquismo, esse estado de medo, de inibição, de insegurança, né? E aí, a pessoa vai, então, inaugurar esse processo na sua vida comum, né? de pela inibição, resolver suas questões na fantasia, né? Então, em vez de resolver na realidade, ele resolve na fantasia. Por isso o aspecto, né, da psicose. É por isso que é muito comum adultos, em algum momento, né, viver esse estado, né, psicótico, delirante, né, e até de delírios, né, de perseguição, ou delírios de grandeza, né, chegando até, em alguns momentos, da experiência de traços, não sejam esquizofrênicos, traços esquizofrênicos, porque ele projeta, por isso que o analista tem que ter muito cuidado, o analista não pode ser ingênuo e acreditar tudo naquilo que o paciente diz. O paciente diz, ele tem, e a interpretação que ele tem da forma, né, que ele criou, né, que é fruto das suas experiências, né, que ele encontrou de se relacionar, né, com os seus progenitores. Então, essa é uma experiência única, individual, né? Ou seja, é desta humanidade que, a partir se organiza essa atividade da fantasia, né? Que isso pode ser percebido com clareza, né, nos símbolos que aparecem nos sonhos, né? E nos sonhos nós podemos ver, então, o cenário, o texto, os personagens, a estrutura que vai delimitar, né? E para nós entendermos, inclusive, né, o tema da psicossomática da criança ou do adulto. Mas é muito interessante ver que não há como ter psicossomática, uma doença do adulto, se nós não recorremos a um aprendizado, né, como um ato de solução, né, de ganho secundário, de neurose de conversão através da somatização. Essa é a linguagem, né, que vai falar sobre esta dor, esse sofrimento. Então, existem necessidades, e é uma das mais importantes, lógico, tem as necessidades fisiológicas, né, a fome, sede, sexo e sono, né, são preeminentes e têm que ser atendidas, são fisiológicas. Estão determinadas pela natureza. A necessidade de autoafirmação, a necessidade de segurança, a necessidade de carinho, a necessidade de afeto, né? A necessidade de organizar na infância a autoestima, organizar o conceito próprio de si mesmo, organizar como é que ele lida com a culpa, organizar como é que ele lida com a questão ética, como é que ele vai se organizar, né, diante das exigências do mundo do adulto, das instituições, da escola, como é que ele vai organizar essa pressão, né? E aí a criança, ela vai, né, ter que dar uma resposta imediata a isso. E muitas vezes essas respostas imediatas não são as mais adequadas e que vai atender a essa situação. Então, essa organização psíquica, né, desse estado de necessidade afetiva, que é um afeto, e é o cuidado, e é a presença, né, que vai inscrever nessa experiência, né, o desejo, a confirmação de que sou amado, desejado, cuidado. E isso é que dá a saúde, isso que permite a criança sentir-se íntegra, permite que a criança sinta-se, então, que pertence, né, a uma realidade concreta, uma realidade de cuidado, de presença. Né? Por isso que é muito complicado, muito difícil, que empregada, que avós, que, sei lá, babás, sei lá, vizinha, venham ocupar o papel da mãe ou do pai. Impossível isso.
né? Por mais que os outros, entre aspas, se esforcem, não vão dar conta. Né? Não vão dar conta. E a criança vai se rebelar, e com toda razão. Porque quando ela se rebela, se ela se torna agressiva, ela reclama a presença do pai e da mãe. Né? Mas essa é a função. Então, acho que quem é pai, quem é mãe, deveria saber disso. E vai ter que dispor um tempo para essas crianças. Não tem saída. Né? Então, não deveria ter filho. E daí tem um tempo todo livre. Mas no momento que tem um filho, vai ter que ter investimento de tempo, de cuidado, porque a própria criança vai sentir um desprazer, uma insegurança no ato do abandono. Né? E a criança é inteligente, ela percebe que está sendo cuidado por um outro estranho. Né? Então, claro, existem as desculpas, a justificativa da sociedade moderna, que tem que trabalhar, que tem, sim, a sobrevivência do adulto. Nós entendemos e sabemos que, inclusive, é assim mesmo. Porém, nós não podemos negar as consequências disso. Isso tem consequências. Né? Né? Então, essa sensação de abandonar ou não tem vamos dizer assim, uma repercussão psíquica depois na vida adulta de um adulto inseguro, com medo, né? Fechado, né? No seu próprio mundo. E quantas crianças se tornam, inclusive, autistas? Né? Então, esta é uma realidade. Bom, o que nós temos vendo, né? A teoria da psicanálise, nós temos, então, a instância da pulsão de morte. Então, nós temos, né, vamos dizer assim, as exigências. Nós estamos falando das necessidades fisiológicas, dos instintos, né, fome, sede, né, sono, que são 3 necessidades fisiológicas, né, da criança, que elas têm que ser atendidas. Né? Agora, muitas, né, das outras necessidades afetivas, necessidade existencial, é o vínculo deste pai, desta mãe, né, que vai estabelecer com essa criança. Então, existe, sim, né, um quanto de energia psíquica investida nessa criança. E existe, sim, uma dinâmica de aceitação, né, de acolhimento, de proteção. A própria criança, ela faz a leitura quando é rejeitada, quando não é amada, quando ela é deixada de lado. A própria criança percebe, ou quando esses adultos não têm as condições psicológicas, emocionais, né, para dar esse suporte, né, essa condição psíquica de saúde, né, para a criança. Né? Por isso, aí voltamos novamente à importância da análise. Ou seja, aqui devemos voltar a esse tema da análise, porque a análise é um setting, é um ambiente onde o analista propicia à pessoa a revivência regressiva da sua infância. A reclamação, a queixa do pai, falar da mãe, é a instância regressiva, a raiva, a mágoa de dar atenção mais para um, não dar atenção para mim, a competição entre os irmãos, é toda a elaboração. Né? Imagine quem não faz análise. Quem não elaborou toda essa experiência traumática, toda essa experiência, muitas vezes, equivocada, né, que a própria pessoa se assume. Então, o papel do analista é fazer essa escuta da mágoa, do ressentimento, da dor, né, da culpa, né, e da raiva, da frustração, e ajudá-lo a elaborar, e aí, por isso que elaborar cada sessão de análise, né, esse vínculo, né, de se sentir, né, acolhido, de se sentir como alguém que pertence, alguém que entende, só que ele também entende que o próprio pai, que a própria mãe, né, não preencheu suas expectativas.
e que a frustração ela é absolutamente natural. A frustração, né, faz parte do crescimento e desenvolvimento da própria personalidade. Que, na verdade, aí não é o não do pai e da mãe, é o não da existência. É quando a existência não pode atender a tudo. E aí vai ter que existir a elaboração. E elaborar tem que confrontar essa realidade, tem que esclarecer essa realidade e tem que reinterpretar sobre um novo olhar esta relação, este vínculo. Aí sim existe uma liberação, existe, né? A pessoa se sente livre para pensar, para amar e para constituir novos vínculos. Não a partir do antigo, a partir agora de uma nova consciência, de uma tomada de consciência, né, que se origina a partir dessa constatação real e não fantasiosa. Daquilo que eu desejaria, daquilo que deveria, que não é. Por isso que existe esse aspecto, né, do psicótico, né, delirante. Né, que, na verdade, lá uma demanda, né, os desejos, mas não é real. Né? Então, e muitos, dependendo da frustração, chegam, inclusive, a alucinar. A alucinação. Então, essas demandas da pulsão, né, elas são sempre simbolizadas através de algumas representações, né, que são vividas, experienciadas, né, como algum conforto, que provoca algum conflito na pessoa. Né? Por isso. Por quê? Porque é uma energia, uma emoção que foi o quê? Reprimida, negada, racionalizada. Né? Que são os mecanismos de defesa que, né, que querem esconder, que querem proteger essa dor através da defesa. Né? Então, e esse investimento de energia que está sendo feito como proteção desta dor na neurose de caráter ou na neurose de conversão, faz com que perca muito. O investimento é alocado à neurose e não para a existência. Por isso que, com o tempo, a pessoa perde muito com isso. Porque a atenção dele, a concentração dele, o tempo dele está envolvido nessa trama neurótica, que ele procura uma solução. É como um peixe que foi pego na rede, ele fica se debatendo, né? Procurando uma saída e não encontra, até o esgotamento completo das suas forças. Né? Então, né? Ou seja, então esta realidade é a produção do inconsciente. Né? E essa produção do inconsciente aponta no sentido de que existem dinâmicas, né, que estabelecem a matriz do conflito. Ela diz a pessoa enxerga a realidade através das suas emoções. Bom, então, essa de desencanto com a própria vida. Então, a consciência humana, né, é energia psíquica. Né? Ou seja, e a pessoa, ela, com consciência, ela se percebe, quando ela faz um investimento em função de vida, quando é que ela percebe? Quando ela tem alegria, quando seus projetos estão sendo realizados, quando ela está fazendo suas conquistas, isso é função de vida. Ela é produtiva, ela é criativa.
Aí existe a alegria. Quando é que ela vê e ela percebe a presença da pulsão de morte? Não com seus objetivos, né? Sente frustrada, na solidão, né? Não vive uma experiência de amor, né? Então, isso frustra muito, né? Chega um desencanto e existe muita culpa em ser assim. E por isso que vai desencadear toda uma série de atitudes para sabotar, né? Porque, além de se... ainda o superego diz, ainda você necessita criar confronto com os outros, criar confusão com os outros, problema com os outros, para ser punida ou punido. Que tem que ter a punição, para fazer as pazes com o superego, né? Então, é necessário essa consciência fazer uma análise, né, sobre esses acontecimentos, né? Não analisar de maneira superficial, mas de uma maneira mais profunda, através da história de vida, da infância, e relacionando ela com a vida adulta. Então, esses processos, né, apontam também, né, para, né, essas emoções que foram reprimidas, que foram recalcadas, e que elas, né, se sustentam e graças a mecanismos. Por exemplo, uma pessoa que é intelectual, ele explica tudo, tem lógica, entende? Tem uma racionalidade, né? É para falar do externo, da teoria, nunca tocar nele. E ele sabe entrar na... E aí, por isso, demonstrar poder, para demonstrar controle. Mas, no fundo, é extremamente inseguro. Então, mostra o quê? Um processo de a fragilidade é por isso. Muita energia de preocupação, de tensão, né? A pessoa cria... Eu não consigo arrumar aqui meu... Aí... não consigo ver o tema, né? Da dor de estômago, dor de cabeça, dor nas costas, né? Vai somatizar, né? Então, a somatização é uma linguagem do organismo que existe algum tipo de emoção, né, que está desorganizando, né? Então, isso é muito importante, né? Por exemplo, nós, da psicanálise, observar, por exemplo, os sonhos da pessoa, né? Porque no sonho, que é analisar um sonho é uma coisa, analisar a fantasia é outra. Mas ambos têm símbolos, ambos têm uma história. Só que o sonho é uma produção baseada na fantasia. Sai da realidade e vai para um delírio. Vai para o mundo da irrealidade. É diferente a forma de analisar. Que é um distúrbio, que é uma dificuldade, né, que a pessoa tem, né, de se organizar, né, para lidar com as questões da realidade, né? Por isso que muitas vezes acaba... Tá. Dando continuidade, aqui, vamos dar continuidade ao nosso tempo. Então, por isso, não é assim, a constatação de uma realidade, né, da importância da função materna, né, porque a mãe é que
as condições, né, da evolução, né, e ajudar a integrar, né, nas suas próprias funções psíquicas, né, a organização dos seus afetos, né, além de ensinar a caminhar, ensinar a falar, né, e essa atribuição está muito presente ao mundo, né, materno. Agora, quando existe uma perturbação, quando existe um conflito mais primitivo, arcaico, né, então aí de fato existe, né, um prejuízo, né, que pode, inclusive, se apresentar em forma de sintoma mesmo na criança. Ou seja, uma criança pode estar acometida de algum tipo de doença, né, assim, aguda e crônica, dependendo, né, dessa instância, instância que inibe o desenvolvimento do potencial, né, organísmico. Ou seja, a própria criança já experiencia a pulsão de morte. E aí, onde está a pulsão de morte, está o medo, está a inibição, né? Não está presente a segurança, não está presente. Isso que se fala muito, que fala da questão da morte branca. A morte branca. Então, a perturbação, né, dessas funções né, de uma criança que é privada da carência emocional, de afeto, de amor, de cuidado, né, gera muito sofrimento. E esse estado de insegurança, de privação, desencadeia toda uma disfunção psíquica, né? Então, porque o objetivo mesmo, né, da pulsão de vida é desenvolver potencial criativo para a criança possa experienciar uma autonomia, né, representativa baseada no seu processo de identificação. Com quem é que a criança vai se identificar? Com o pai e com a mãe. O fenômeno pode, né, na criança, as duas realidades. Uma afirma e que dá segurança, e a outra, né, e vai desenvolver algum tipo, né, de somatização. Bom, também é verdade, aí entramos na questão do tema, na privação, né? É interessante observar isso, né? A privação, né, enquanto a mãe sobreprotege, dá tudo, oferece tudo, e até de também compromete a criança, né? Então, nenhuma das duas realidades ajuda o desenvolvimento da criança. Então, isso é a mesma coisa para um dependente químico. O dependente químico, né? Porque se ele soubesse tomar a cerveja dele, né, ou fumar um cigarro por mês, estaria resolvido. Mas ele não consegue. E beber, acha duas. Então, e isso é o descontrole. Essa é a perturbação do adicto, né? É o exagero. Então, o exagero do afeto, a super gera também insegurança. Porque no momento que você faz isso, você tira a autonomia. Você tira a possibilidade da criança também aprender a conviver com a frustração. O não. A dificuldade. Quando alguns pais, algumas pessoas querem dar tudo, oferecer tudo, né? E aí, quando você dá tudo, oferece tudo, você tira a possibilidade da pessoa conquistar. Né? Então, esse é o tema, né? A privação e exagero. Então, aí, como então educar? A psicanálise fala, né, de que educar é uma arte, e é verdade, que tem que ter uma sensibilidade, tem que ter inteligência para poder acertar nessa educação. Né? Ainda mais se falando não da educação cognitiva, estou falando da educação emocional. Então, para que esse excesso, né, não venha depois privar a criança da sua autonomia,
da criatividade, da confiança em si mesmo. E se priva isso, está estagnado, né? O desenvolvimento psicológico e emocional dessa criança, né? Está comprometido. Por isso que existe uma intoxicação, né? Porque tem adolescente, porque tem adolescente sério, porque tem adolescente que está longe da casa dos pais. Porque eles percebem, eles entendem que eles têm que ter um lugar de vigilância, que a pessoa não suporta e precisa sair. E para bem longe um outro experiência. Por isso que é perturbador. E amedronta. Projetado na criança. E a maioria dos problemas é quando os adultos não resolveram suas questões, ficou circunscrito nesta relação que agora são projetados. A criança nem está vivendo isso. A criança nem está preocupada com isso, mas o adulto projeta como se estivesse acontecendo, ou se não está acontecendo, vai acontecer. E por isso que agora eu vou tomar essa providência, eu vou tomar essa atitude. Isso é uma coisa lunática. Uma coisa meio louca, meio doida. Mas por isso, voltamos de novo ao beabá. Se uma analisou, né, se ele se resolveu internamente, se ele trabalhou a sua criança, né, ele tem esse critério, ele consegue fazer uma percepção clara do que é dele e do que é da criança. Não mistura. E tampouco o pai ou a mãe vai projetar na criança questões particulares dele. Ele respeita o drama, ele respeita o choro, ele respeita a crítica, porque é uma elaboração da criança. Não é que a criança esteja fazendo para enfrentar os pais, essa é uma outra interpretação. Ou esteja fazendo isso para confrontar os pais ou para incomodar os pais. Cada um vai fazer uma interpretação. E isso sim que vai dar o conflito. Agora, se o adulto consegue absorver, entender, né, esse espaço de crescimento, e o crescimento vai se dar no confronto, e a maturidade vai se dar na superação, e de que vai ter que ter o choro, e de que vai ter que ter o não, e que vai ter que estabelecer o limite, né, e vai ter que existir. Né? Agora, muitos pais dizem, bom, tudo aquilo que aconteceu na minha infância eu não quero que aconteça com meu filho. Isso é um aspecto projetivo. Você arruma a cama, a realidade, para encaixar alguém, né, para não sofrer. Que é uma ordem alucinante, impossível. Isso é uma fantasia. Isso não é real. Né? Mas existe esse desejo. É compreensível, mas não é possível. Né? O que a gente vai entender depois, vai desencadear, é uma outra realidade. Então, assim, quais são, vamos dizer assim, os sentimentos assim, que podem prejudicar o desenvolvimento, né, da personalidade de uma criança, comprometer, né, essa criança sorrindo, alegre. É uma criança saudável. Você vê uma criança no canto, sozinho, não fala, quieta, não sorri, não caminha. É uma criança que está com problemas, está com dificuldades. Não que ela é anormal, mas ela está passando num momento de reflexão. Porque muitas crianças amadurecem muito cedo. Outras não. Então é possível também dar esse espaço. Não fazer um espaço invasivo. E projetar o próprio adulto alucinar. Entrar em parafuso. Ou com soluções para a criança. Aí aumenta a confusão.
né? Bom, primeiro, então, um dos sentimentos que podem prejudicar o desenvolvimento da personalidade da criança é a criança sentir-se rejeitada. Segundo, né, pais serem muito hostis, violentos, agressivos. Acho que existem formas e maneiras de você dizer as verdades. Às vezes o adulto, uma é autoritário, é prepotente, porque recebeu uma educação e acha que isso está correto. Então é hostil, é agressivo, é violento. Se prejudica. A outra questão é apresentar momentos, né, de cumplicidade, de intimidade, de amorosidade, e outro momento de rispidez, de extrema exigência, de cobrança e de culpa e chantagem em cima disso aí, né, não favorece, né, um ambiente psicológico, emocional para a criança desenvolver sua personalidade. Ela vai desenvolver, mas na incongruência, vivendo essas duas realidades. Essa oscilação de humor é complicado para a criança, né? Então, assim, as outras questões também, podemos, quando algum pai, uma mãe comete algum ato e depois de se equivocou, então ele vai compensar isso e a com brinquedos e sei lá. E a criança percebe isso. Então, isso, a própria criança percebe essa fraqueza nos pais e vai jogar em cima disso. E vai se utilizar disso, né, para barganhar. Como dominar o adulto. Né? Porque, então, que às vezes os adultos não se dão conta, que é inconsciente, do que quer, né, que são, né, e isso é nenhuma aprendizagem. Todos os aprendizados surgem de uma relação, ou de um filme, ou de uma aula, ou de uma convivência com um colega, ou a imitação do comportamento de um coleguinha. Aparece aí, mas se está começa a fazer parte da vida, né, dessa criança, né? Então, assim, vamos dizer o seguinte: alguns dos sintomas mais comuns nas crianças. Quais são os sintomas? Por exemplo, quando recém-nascidos entram em coma, em estado de coma, né? Bebês que têm cólicas violentas, né? Eczema infantil, né? Manipulação fecal, depressão, das doenças que podem, né, sintomas que podem aparecer, né, na vida da criança. Bom, então, assim, muitas, né, dessa depressão da infância decorre de situações como esta, né, determinada por esse estado, né, de insegurança, né, de conflito, onde esse ambiente não propicia esta segurança. Então, o que bom, o estado latente, né, dos pais é muito importante, emocional dos pais, porque isso vai ser absorvido pela criança. Né, o Carl Gustav Jung diz assim: a personalidade ou sintoma das crianças é uma extensão do caráter dos pais ou das doenças. Quer dizer, ou seja, é uma projeção. E isso existe uma imitação, uma identificação. Então, e isso pode ser observado, né, pode ser observado em situações de ambientes hostis, de ambientes de insegurança, ambientes de brigas, desentendimentos, onde não se confirma essa segurança emocional tão importante e fundamental. Quer dizer, isso vai ter, né, então, assim,
Mas tal doença, tal remédio. Sim, tem que ir no médico. Ok, perfeito. Tem que dar o remédio para a criança. Sim, perfeito. Ótimo. Né? Mas a doença e o remédio é uma consequência desse ambiente. Né? Muda o ambiente. A mãe se trata. É muito comum isso. O pai se trata. Né? Eles começam a se entender, o ambiente começa a ser outro, e a criança começa a absorver, né? Sair daquele ambiente tóxico. Ele começa a respirar com mais leveza, e aí volta a alegria, volta o sistema imunológico a funcionar, e ele volta a ter saúde. Então, sem dúvida, né, primeiro, né, assim, né, se a gente vai falar, né, primeiro a gente tem que ver que o ambiente, a primeira questão é que o adulto tem que ser ambiente para si mesmo. Por quê? Se uma pessoa não se gosta, se uma pessoa se critica, se uma pessoa se culpa, se uma pessoa se deprime, se uma pessoa vive frustrada, se uma pessoa vive magoada, se uma pessoa é rancorosa, se uma pessoa, né, ela vive se auto-sabotando, se ela, aonde ela vai, ela só vê crítica na frente, ela só percebe o pessimismo, ela está depressiva. Se a pessoa vive dentro desse quadro, dessa instância, ela não é ambiente para si e para ninguém. Imagina uma criança convivendo com uma pessoa assim, né? O estrago, né? A insegurança que essa criança vai ter, né? No desenvolvimento, né? Da sua personalidade. Então, e essas são realidades que a criança sente-se abandonada, desprotegida. Não porque a mãe não queira, a mãe quer, racionalmente quer, mas a instância emocional não consegue dar. Porque internamente ela está morta. Internamente ela está sem vida. Ela está sem desejo, ela não tem, sabe, entusiasmo, a alegria de abraçar, de pegar. Então, sente isso. Ela faz a leitura e também se entristece. E como a mãe, também vai adoecer. Né? E por isso que é muito interessante, né? Muitos adultos são muito carentes de atenção, de afeto, de amor, e talvez tenha muito a ver com essas carências lá dos vínculos infantis, da maternidade. Né? Ou seja, esse investimento não foi suficiente, né, para desenvolver, né, esta confiança em si mesmo, em acreditar em si, né, e às vezes até tornar impossível, né, estabelecer vínculos duradouros com alguém. Então, inclusive, isso vai afetar qualquer tipo de relação, né, no amor, no afeto, né, porque a pessoa se sente insegura, ela não se sente segura, né, desse estado depressivo que vive. Né? E quando alguém quer ajudar essa pessoa, né, ela já está tão prejudicada, né, que ela acredita que o outro vai ajudar, sim, vai proporcionar as condições para que ela se recupere, mas depois vai cobrar dela. Depois vai explorar ela. Então, no funcionamento, na fantasia dela, na projetiva, ela prefere não aceitar qualquer tipo de ajuda e fica naquele estado. Então, existe um prejuízo, inclusive, de lidar com a questão dos afetos. De receber esse afeto, de receber esse amor, de receber esse cuidado. Tem pessoas que não aceitam, não querem. Dizem, não quero. E você oferece, e não querem. E estão sofrendo. Isso é interessante. Bom, então esse aspecto, né, que assim, a depressão, ao meu ver, tem a ver, né, com essa instância aonde esses vínculos primários, né, não se organizaram adequadamente dentro desse aspecto da segurança ontológica. Não foi propiciada essa experiência. Há uma falta aí muito grande. E isso vai propiciar o desenvolvimento de condições específicas,
né, de determinadas patologias acabarem se manifestando, né? Então, do contrário também é verdadeiro. Se isso se estabeleceu, vai ter uma criança saudável, confiante, alegre e feliz, né? Por isso nós estamos falando da eficiência do adulto em propiciar essas condições, da deficiência quando existem essas estruturas neuróticas, né, que acabam, né, prejudicando, né, esses vínculos. Acaba prejudicando esta relação, né, que é fundamental na organização psíquica, que é o mundo dos afetos. Bom, então, eu vou encerrar por aqui hoje, já deu 1 hora de seminário, vamos voltar quinta-feira, e aí, então, vamos trabalhar da questão, né, voltar ao tema, né, de como, então, trabalhar a questão da privação, do limite, e a questão do excesso, da superproteção, e as consequências disso na vida, né, da criança. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Pobre das mães, né? Não é fácil.